Olha eu de novo! Existe uma expressão grega, de onde vem o termo depressão, para nós nos situarmos e compreendermos o significado dessa palavra. E que a sensação é exatamente essa. Nada aqui é um acaso. A ciência pesquisa e tudo corrobora. Eu vou ler aqui a expressão grega deprimere, é um verbo, de onde veio o termo depressare, em grego, que quer dizer depressão. Esse verbo deprimere significa literalmente que significa para baixo, e o primere quer dizer comprimir, apertar. É justamente isso. Apertar para baixo. Comprimir para baixo. A expressão significa prensar, esmagar. É essa sensação de estar se sentindo esmagado. Olha como é assustador. Olha como é pavoroso. Mas é real. E não é invencível. O termo terrível, ele também significa invencível. E eu sempre ensino o que eu vou dizer aqui. Que nunca classifique nada como terrível. Nenhuma doença, nenhuma situação, por mais difícil, assustadora, pavorosa, assombrosa. Classifique como o que for, menos terrível. Não dê essa classificação para nenhuma enfermidade. Porque invencível só existe Deus. A depressão, ela é assustadora. Ela é pavorosa. Mas ela não é invencível. Imagine a sensação de estar esmagado, prensado, sempre para baixo. Elias não foi o único. Elias não foi o único que se sentiu fracassado, como lemos lá no capítulo 19, versículo 4 de 1 Reis, e de ter pedido a morte. Tem outro grande homem de Deus, um líder nato, que também teve depressão, no alto estágio. Não era moderada, não era leve, era gravíssima. O desejo de morte também houve sobre este grande homem. O nome dele? Moisés. Vamos meditar lá também na linguagem de hoje, em Números capítulo 11. Eu vou ler o versículo 15. Se vais me tratar desse jeito, ele falando para Deus, tem pena de mim e mata-me, se gostas de mim. Não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Eu vou ler essa mesma passagem aqui na corrigida. Números capítulo 11, versículo 14 e o 15. Eu li na linguagem de hoje apenas o versículo 15. Ele diz lá: eu sozinho não posso
levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Uma oração, mais um grande desabafo nesse diálogo de mais um homem de Deus, Moisés. Ele estava nessa dada circunstância, numa situação de caos emocional. O povo o pressionava, saíram do Egito depois de 424 anos de opressão, de jugo, de escravidão. Viram o Deus vivo assolar uma nação inimiga com 10 grandes pragas. Eles em nada foram atingidos. Também nessa exata circunstância aqui, já havia se passado a abertura de um grande mar, em que eles saíram ilesos, mas os seus oponentes foram todos sucumbidos pelas águas, mas ainda assim pressionavam o líder. Quem? Moisés. E toda essa pressão, olha, o está esmagado. O cara estava se sentindo esmagado, estava pressionado, ele estava deprimido, ele estava também no auge. O povo queria carne, carne. E começava a bombardear o cara. Não era melhor que nós estivéssemos ficado lá no jugo? Tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. E aqui era tão difícil para Moisés processar que ele entrou num colapso. Porque depressão é isso, é cair em colapso. Colapso. Não existe nenhum super-humano, não existe nenhum super-líder, nenhum super-crente, nenhuma super-mulher, nenhuma super-heroína. Quando as coisas elas ultrapassam todo o limite da nossa capacidade humana, nós entramos em colapso. Porque existem determinadas coisas extremamente complexas e que é melhor que nós não queiramos entender, porque é justamente pessoas perfeccionistas que gostam de tudo bem organizadinho, bem arrumadinho, que entram em colapso, porque elas começam a questionar, a querer entender a complexidade daquela situação. Eu estudei uma disciplina no mestrado chamada Bases do Pensamento Complexo. Mas complexidade não é para todo mundo. E coisas da vida, se você não levar ela com leveza, você enlouquece. Literalmente. Você vai parar num centro psiquiátrico e você não sai do caos. E os fatores estressores, na grande maioria, eles não são internos. Porque tem pessoas altamente bem resolvidas, como Moisés, como Elias. Mas são fatores estressores que vêm de fora. É questionamentos de alguém, ou de alguns, no caso desse grande líder. É um bombardeio que vamos assimilando. Muitas vezes existem, obviamente, situações complexas e casos. A minha missão aqui é falar no sentido generalizado. Você que está me ouvindo tem a sua complexidade. Obviamente eu não estou falando isso para alguém que não esteja se identificando. Se Deus ele coloca no meu coração abordar uma temática, é porque estamos precisando de abordar. Porque não existe hoje, em plena pandemia,
estamos atravessando mais de um ano enfrentando uma guerra, ainda outros fatores que vieram ser gerados a partir desse grande mal, desemprego, dívidas, os fatores estressores do medo, do pânico, as crises de ansiedade. Não existe um sequer que não tenha um parente em casa, um irmão, uma irmã, um marido, uma esposa, um filho, que não esteja atravessando algo nesse nível. E que nós devemos nos atentar para orar acerca disso. E jamais cometermos esdrúxulas comparações, fraco, forte, classificações inadequadas, equivocadas, estúpidas, grosseiras e reprovadas por Deus. Porque Deus não classifica nenhum filho seu como fraco ou forte. Ele diz conselhos, mas ele compreende exatamente cada limitação. E ele quer nos dar a rota de fuga, que é esse o meu lance aqui com vocês. Eu poderia citar vários outros e discorrer em versículos, mas nosso tempo é muito curto. Saiba que Ana também teve uma grande depressão diante daquela circunstância que ela estava atravessando. Sempre a questão da perda, o conflito da não conquista, ela produz em nós essa complexidade. Existem fatores hormonais que eu também não vou citar, não é? Coisas naturais da vida em que a desaceleração da produção de hormônios importantes para o nosso organismo precisa ser investigado. A ida ao médico é muito necessária. Canalizar tudo isso para coisas proveitosas, extremamente, ainda que não tenhamos desejo em fazer, mas que façamos. Porque não espere surgir o desejo de fazer um exercício físico. Faça sem o desejo. Faça. Dê passadinhas numa caminhada. Mesmo desentusiasmado, desencorajado, mas é importante canalizar em atividades que sinta-se prazer para aquele que está atravessando. Descentralizar, sair desse foco, não focar apenas no problema, não é? Quando focamos demais o problema, ele se agiganta diante de nós. Quando damos muita ênfase e menção ao problema, aquele problema ele vai conseguir nos sufocar, nos destruir. Precisamos desfocar do problema e olhar para o Deus que pode resolver esse problema. A fé é óbvio, a fé é importantíssima. E a fé é uma chave que, ainda que não tenhamos ela, mas de posse, mas que não venhamos perder a esperança, que possamos reter firme a nossa fé e confiança e fazer aquilo que cabe a nós fazer. Ir a um médico, procurar psicólogo, psiquiatra, tomar uma medicação. Óbvio, sim, estimular os neurotransmissores. É necessário manter a discrição, não se exponha. Não se exponha. Confie, porque Deus ele mostra pessoas aptas. Existe, porque senão a igreja já tinha sido arrebatada, se não houvesse pessoas que podem comungar conosco de algo tão conflitante, conversar. É claro que existem estágios de isolamento, existem estágios de clausura, mas tudo é possível. Precisamos apenas saber que somos pessoas normais. Ninguém é anormal e ninguém é fraco. Não. Somos todos normais, como Moisés, como Elias, como Ana, como todas as outras e tantos outros homens de Deus.
E não se deixe levar por palavras contrárias, seja de quem for. Jesus é aquele que sabe a minha e a sua limitação, e Ele entende, compreende e quer nos ajudar, para que sejamos amanhã alguém que venha dizer: eu venci e você vai vencer também. A depressão não é terrível. O Deus grande que criou você e eu, e sabe lá os neurotransmissores que estão faltando em mim e você, um hormônio serotonina, um hormônio de felicidade, Ele sabe como vai criar isso em nós. Amém? Um beijo! Muito obrigada!